Diretor-chefe do Departamento Médico do Flamengo recebe proposta para comandar o Goiás na sequência do ano. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes a respeito dessa negociação, que é o Dr. Márcio Tanuri, ele que já está no Flamengo há várias temporadas, vinha sendo um pouco criticado pela torcida por conta das várias lesões também no elenco do time do Rio de Janeiro. Quero trazer os detalhes também por que ele recusou essa proposta, esse convite da equipe esmeraldina. Além disso, no vídeo de hoje, comentar também sobre a situação do zagueiro Sidney. Será que ele ainda continua no Goiás? Houve aquela especulação, enfim, que ele poderia deixar a equipe esmeraldina, rescindir esse seu vínculo. A princípio, o Jair Ventura pode sim contar com o jogador. Além disso, comentar também sobre o Michael, ele que fez uma tatuagem em homenagem à equipe esmeraldina, falar um pouco a respeito desse seu contrato lá no mundo árabe e também a porcentagem que o time esmeraldino ainda tem, mesmo negociando o jogador, onde o Flamengo acabou vendendo ele para o Al Hilal, ainda o Verdão conta com um pequeno percentual caso o jogador venha a ser vendido novamente. Quero comentar com vocês esses três temas em nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Confira também os nossos outros vídeos que eu gravei ainda nesta última segunda-feira. Vou deixar passando tanto aqui durante o nosso vídeo, quanto também na tela final. Outro recadinho também importante que quero passar para vocês envolve a nossa nova patrocinadora aqui do Goiás News, a LSD. Por lá você vai encontrar diversas camisetas, bermudas, calça jeans, outros acessórios bem legais da moda street. Realmente uma moda bem livre, com um conceito mais urbano, se assim podemos dizer. Bem bacana, vou deixar aqui o vídeo passando para vocês também entenderem um pouquinho mais desse conceito que eles abordam bastante nas suas páginas, quanto também o link para você conferir o Instagram, diversas opções para você poder escolher. Inclusive fazemos as entregas tanto em Goiânia quanto na região metropolitana também. Vou estar deixando tanto o link do Instagram para você poder conferir mais modelos, ou para você mesmo, para presentear algum ente querido, quanto também o link direto para você conversar lá no Instagram e também o contato do WhatsApp. Bora começar o nosso vídeo hoje falando inicialmente sobre a questão do zagueirão Sidney, atleta que chegou nessa temporada de 2022 ao elenco do Goiás, a princípio para ser o titular, o xerifão da zaga esmeraldina. Entretanto, teve aí algumas lesões, até começou muito bem a sua caminhada lá na segunda, terceira rodada do Campeonato Brasileiro, mas deixou muito a desejar nos últimos jogos, nas suas últimas atuações pela equipe esmeraldina. Tanto é com informação que veio da página do Periquito Brisado, no finalzinho desse último mês, o jogador de 32 anos de idade poderia rescindir seu vínculo nas próximas semanas. O tempo foi passando, até mesmo o jogador foi treinando ali juntamente com a diretoria, que estava muito insatisfeita tanto com o seu desempenho dentro de campo. O Sidney foi muito mal, tanto no empate fora de casa contra o Ceará, quanto também, contra o Fortaleza, e no empate na Serrinha contra o Ceará também levou ali um gol de cabeça do Mendonça, que tinha praticamente 12 centímetros a menos do que ele. Realmente inaceitável, o posicionamento e também a fora de forma, o jogador estava muito mal fisicamente também nessas partidas pela Série A do Campeonato Brasileiro. Entretanto, o técnico Jair Ventura, até mesmo nessa sua entrevista pós-jogo contra a equipe do América Mineiro, ainda lá em Belo Horizonte, comentou sobre a situação desses dois jogadores que hoje estão lesionados, mas que ainda vão retornar próximo agora, por enquanto pode ser aí opções para ele. Comentou tanto a situação do Apodi, que deve ficar à disposição no banco de reservas contra o Atlético Paranaense no próximo sábado, quanto também do zagueirão Sidney, segundo aí o Jair Ventura, estava em fase final de recuperação. Até mesmo tentei consultar ali algumas fontes, não foram tão específicos se ele vai ou não continuar, mas existe sim essa possibilidade da diretoria ter conversado ali novamente com o Sidney e ele poder dar continuidade desse seu contrato, que vai até dezembro de 2022. Eu até gostei das primeiras atuações do Sidney, foi um zagueiro bem seguro na sua estreia contra o Palmeiras na Série A do Brasileirão, também atuou contra a equipe do Red Bull Bragantino na Copa do Brasil, uma atuação aceitável, e também muito bem contra o Atlético Mineiro no empate em 2-2 na Serrinha. Mas depois daquilo ali, ficou mais no banco de reservas. O jogo contra o Atlético Mineiro foi no dia 30 de abril, ele só voltou a ficar à disposição, já tinha sentido aí uma pequena contusão, no dia 21 de maio, na derrota contra o Flamengo no Maracanã. Depois disso ficou mais no banco, em mais 3 partidas, e voltou a ser relacionado como titular após a lesão do Sidmar diante do Fortaleza. Foi um pouquinho mais mal escalado naquele jogo, ele estava correndo demais no lado direito do campo, não estava ali definido com o próprio Maguinho ou Auremir quem que ia marcar na correria. O Sidney foi mal naquele jogo, tanto também no empate contra o Ceará, também em 1-1
dentro da Serrinha. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Segundo aí palavras do próprio Jair Ventura, é um jogador que ele conta para a sequência da temporada. Vamos ver os próximos passos e assim que eu tiver uma atualização, mas pelo que disse o mandatário esmeraldino, né, a tendência é que o Sidney fique sim à disposição nos próximos jogos, ele que só está ainda sentindo um pequeno desconforto muscular, acho que no máximo no jogo contra o Juventude, né, na próxima rodada, daqui 2 rodadas no Brasileirão, pode ser que seja uma alternativa. Bora dar sequência aqui no nosso vídeo e falar também sobre o interesse de um novo profissional para o departamento médico do Goiás, que é uma informação que foi passada pelo Globo Esporte, lá do Rio de Janeiro, que o Goiás entrou em contato com o doutor Márcio Tanuri, ele que é o responsável, o chefe do departamento médico do Flamengo há várias temporadas, inclusive foi consultado pelo Verdão, ainda fiquei na dúvida. A princípio aqui, segundo o Globo Esporte, era para prestar uma consultoria médica para o clube. Dessa forma, ele que inclusive é bem conhecido no Instagram, tem quase 500 mil seguidores, ou seja, é um cara que presta também essa consultoria para outros tipos de atleta, tanto, por exemplo, de UFC, lutas, etc., quanto também para outros jogadores de outros esportes, né? Mas, como essa proposta veio da equipe esmeraldina, possivelmente o Flamengo poderia ter achado um pouco estranho, né? De um outro clube, enfim, a princípio apenas uma consultoria e não para ele vir trabalhar no Goiás, como muita gente está comentando, né, como seria um único profissional da equipe esmeraldina. Até pensei que era essa possibilidade, mas quando eu chequei lá no seu Instagram, vi que ele faz ali diversos outros trabalhos com outros tipos de atletas também. Então, como essa proposta veio de uma outra instituição, que está ali na mesma divisão, né, do Flamengo, teve que ser apresentado essa oferta para a equipe do Rio de Janeiro, que acabou recusando, né, esse convite da equipe esmeraldina. Até mesmo o Márcio, que ele vem sendo bastante cobrado, tanto ele quanto a comissão técnica, a comissão de departamento médico, enfim, da equipe do Flamengo em geral, nessas últimas temporadas, desde o finalzinho do ano passado, muitas lesões, né, de jogadores importantes, e nesse ano de 2022 também não foi diferente. Acho que é uma coisa que está pegando muito, né, os times do futebol brasileiro, muitas equipes sofrendo com diversos desfalques de jogadores importantes, né, isso que dá uma sensação ainda pior, porque quando é um jogador que está ali apenas para compor o elenco, ou um atleta da base, a torcida meio que não toca tanto assim, mas quando é o principal jogador, ou vários ali, né, dos 11, 12 melhores jogadores dentro do time, aí realmente começa a cobrança ser bem mais alta, né, para o departamento médico. Flamengo, São Paulo, até mesmo o Goiás, o Atlético Paranaense vem sofrendo bastante com esses problemas de lesões. Então o Goiás pelo menos buscando uma alternativa de fora do clube. O próprio presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, já havia falado em um dos seus bate-papos, né, lá no Instagram, que o Goiás pela primeira vez, assim, depois de muito tempo, teve que recorrer à ajuda de profissionais de fora do time esmeraldino, ou seja, essa consulta aí pelo o Márcio Tanuri pode ter sido também por conta dessa sequência de lesões na equipe esmeraldina, pelo menos, né, nenhum outro novo jogador teve que ser passado por cirurgia ou no departamento médico nesses últimos jogos, pelo menos aí o elenco um pouquinho mais intacto do que foi nas últimas rodadas. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Goiás e Flamengo que tem uma certa parceria, mas essa parceria é mais nas categorias de base, tá bom? Vi muita gente comentando assim também sobre essa possibilidade. Não sei se até que ponto seria vantajoso para o Flamengo liberar um profissional que dentro da sua comissão fixa do departamento médico, para prestar uma consultoria para, na teoria, um rival, né? Acho que nessa questão de ser uma outra instituição, pode ter pegado aí para o Márcio Tanuri não prestar essa consultoria ao time esmeraldino. Quero saber sua opinião aqui embaixo também nos comentários dessa informação vinda do Globo Esporte. E para encerrar o nosso vídeo hoje, bora comentar também sobre o Michael, um dos ídolos da história recente da equipe esmeraldina. Ficou bastante em alta com nós torcedores, né? Após aquela nova tatuagem que ele fez ali na sua perna direita, juntamente com a do Flamengo, que ele já tinha feito mais ou menos um mês atrás. Pegou bem mal com a torcida, mas depois, logo disso, a tendência do jogador, né? Ele que queria fazer os dois clubes que, com toda certeza, abriram as portas para ele dentro do futebol. Considero o Goianésia também até mais importante do que essas outras equipes, mas enfim, acho que ele pode prestar também outras homenagens para frente para os seus antigos clubes. Enfim, o Michael, que é realmente um cara identificado bastante com o torcedor, teve essa passagem de 2017 até o finalzinho do ano de 2019, quando o Goiás negociou ele com o Flamengo. Então o Verdão já lucrou com o Michael em duas oportunidades. A primeira após, né, aquele grande destaque no Brasileirão de 2019, foi eleito ali a revelação do torneio. O time esmeraldino colocou aproximadamente 35 milhões de reais no seu bolso, né, após vender o jogador para a equipe do Flamengo. E agora, recentemente, ainda no finalzinho do mês de janeiro, ele foi negociado novamente com o Al Hilal, o Al-Ahly, né, a equipe lá do futebol da Arábia Saudita, onde novamente colocou aí mais uma bela grana
nos cofres do time esmeraldino. O Goiás que tem aproximadamente 1,36% do mecanismo de solidariedade da FIFA. Essa porcentagem é um pouquinho diferente, ela engloba ali os times que o jogador passou dos 12 até os 23 anos de idade, dos 12 aos 16, a cada temporada 0,25%, e dos 17 até os 23 anos, né, quando o jogador completar esse 23º aniversário, 0,5% para cada um, né, dessas suas temporadas em cada um dos clubes. Dessa forma, o Goiás colocou aí, só por conta desse mecanismo, nessa negociação total de 45 milhões e meio de reais com o futebol árabe, o Verdão pegou 637 mil reais do mecanismo de solidariedade. Além disso, o Goiás havia mantido mais 5%, comprou do Goianésia nessa negociação quando ainda o time esmeraldino repassou, né, o Michael para o Flamengo. O Goiás foi lá e manteve mais 5% quando acabou agora pegando recentemente nessa negociação com o mundo árabe, ou seja, no total englobou mais ou menos 2 milhões e 900 mil reais, quase 3 milhões nessa sua venda ao futebol da Arábia Saudita. Por lá ele soma ótimos números, né? Bem jovem ainda, pelo Al Hilal foram 20 partidas, 3 gols marcados e outras 4 assistências. Começou como reserva, mas terminou a temporada lá na Arábia Saudita com bastante moral. Inclusive está passando, né, as suas férias aqui no futebol, aqui no país, né? Inclusive já visitou o centro de treinamentos do Goiás na última semana. O cara que realmente tem essa boa identificação com o Verdão. Seu contrato, para quem está imaginando, né? Nossa, quando que o Michael pode voltar a defender a equipe esmeraldina por conta de todo esse pagamento, né? Quase 50 milhões de reais que o Al Hilal tirou dos seus bolsos para contar com o atacante. O contrato dele é bem longo, até junho de 2025. A tendência é que ele cumpra esse seu vínculo por lá e pode sim retornar aqui para o futebol brasileiro. Goiás, Flamengo, né, são os times que ele tem essa maior consideração, onde foram seus clubes que ele atuou aqui dentro do país. Em relação a outra transferência futura, acho um pouco complicado, a não ser que chegue ali um outro rico do futebol árabe ou um time do Catar, do Emirados Árabes. Acho que lá no futebol da Arábia Saudita é bem difícil a gente pensar um outro time para competir com o Al Hilal e principalmente bancar todas essas cifras. O jogador que ainda é jovem, né, quando encerrar seu contrato em junho de 2025, terá aí aproximadamente 29 anos de idade, 30 anos no máximo. É um jogador realmente que ainda tem muito a agregar. Caso ele for negociado, o Goiás ainda conta com esse 1,3% nessa negociação futura. Se caso ele fosse vendido por um valor próximo ao que ele vale segundo o Transfer Market, que é de 50 milhões de reais, daria aproximadamente 722 mil nesse mecanismo de solidariedade. Enfim, um cara que ajudou demais o Goiás dentro de campo, tanto na Série B de 2018, né, conseguiu acesso, quanto também na primeira divisão em 2019, sendo a revelação inclusive do torneio. Já foi vendido por esses 35 milhões, agora recentemente colocando aí mais 3 milhões no bolso esmeraldino, e ainda pode render uma boa grana, e até mesmo quando ele voltar, né, assim torcemos para ajudar também dentro de campo na equipe esmeraldina. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Michael, né? Um cara que tem esse grande carinho do torcedor esmeraldino. Você acha que essa tatuagem que ele fez ali do Flamengo pegou um pouco mal? Enfim, ele que acabou fazendo de novo a do Goiás, né? Homenageando a cidade, também o estádio Serra Dourada, o Ailê Pinheiro e o próprio time esmeraldino. Enfim, ele que pode render uma boa grana, quem sabe, nesse novo contrato. Vai que aparece ali um outro time cheio da grana, né? Para adquirir ele lá no mundo árabe. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Confiram nossos outros vídeos que eu vou deixar aqui na tela final também para vocês conferirem, assim como o link da LSD, tá bom? Que eu vou estar deixando o link aqui embaixo também na descrição, no primeiro comentário fixado, para você adquirir os melhores acessórios da Moda Street aqui em Goiânia. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!